você acredita que é o maior causador de bloqueios dos copywriters iniciantes, por exemplo? Bloqueio, você fala de escrever e ser bloqueado? De ideias. Ignorância. Né? Isso. Ignorância. Bloqueio de ideias. Isso, bloqueio de ideias. Pensei que era bloco no anúncio, bloco na página. Não, bloqueio de ideias. Contingência. Do nada, né? Copy contingência. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta na caixinha lá do Insta. Como eu posso escrever copy de day trade sem tomar bloco? Aí eu respondi pra ele que um dos caminhos é ele ler as políticas e regras, né? Das ferramentas de publicidade. É um bom caminho. Mas vamos lá, bloqueio de ideias. É ausência de repertório. É se fechar num aquário. Né? Se fechar num aquário, acreditar demais em si mesmo. Negar o próximo aprendizado. Só que, como a gente conversou um pouco sobre isso, eu vou ser bem... eu vou sintetizar muito do que eu tenho a falar a respeito disso, que é o seguinte. Sua capacidade criativa aumenta proporcionalmente ao seu repertório. E o que é repertório? É a capacidade que você tem de concentrar conhecimentos distintos e fazer conexão entre eles. Legal. Quando você consegue associar um chiclete a uma bicicleta, provavelmente você vai ser mais criativo do que se você falar só de chiclete ou só de bicicleta. Porque você está agrupando coisas distintas em algo que ainda não existe. Então, conhecimentos divergentes dão origem ao que nunca ninguém pensou. Qual que é a minha recomendação para quem tem bloqueio criativo? É se perguntar o que você não gosta, o que você não faz, o que você não assiste, o que você não lê, quem você não escuta. E comece a escutar, e comece a ler, e comece a assistir. Por quê? Vamos lá. Se você conhece muito sobre alguma coisa, não significa nunca que você sabe tudo, nem sobre aquilo e nem sobre outras coisas que levam ao mesmo resultado e estão fora daquilo. Se você vicia em usar GPS, o que acontece? Você fica dependente, você não consegue andar a pé. Exato. É o meu caso. Por isso que eu tô parando de usar aqui. E meu pai até falou ontem, cara, você tá sabendo da cidade? Falei, porque eu abri mão do GPS. Tava condicionado. Exato. Mas você quer ver o oposto? E se você conhece muita cidade e não usa GPS, o que pode acontecer? Você sempre pode fazer o mesmo caminho. Nossa, é verdade. Por isso que o Ótima caminho perspectiva. é o caminho do meio. Você entendeu? Os opostos sempre vão tirar você do repertório abrangente que, consequentemente, é mais criativo. Então, porque você gosta de algo, você anula o outro algo, você está negando parte criativa que você poderia ter no seu repertório. Não significa concordar, aceitar e defender. Significa apenas ter a humildade, a capacidade e a coragem de conhecer. Agora, se você não é seguro de si mesmo, você tem medo de conhecer o diferente. Porque você não se sustenta. Sim. Saca? Você não se sustenta. Então você condena. Então você critica. Então você elimina. Mas a melhor ideia vem de onde você menos imagina. E talvez vai vir do lugar que você não tem coragem de visitar. Bloqueio criativo nasce de limitação de repertório. Agora, uma última sacada. Muitas vezes, pessoas que escrevem, inclusive eu que aplico essa questão do repertório, eu aplico de forma muito prática. Tipo assim, eu pergunto para minha esposa qual livro ela acha que eu tenho que ler. Geralmente é um livro que eu nunca escolheria para ler.
Mas isso ajuda no meu repertório. Se eu for escolher filmes e séries, elas vão ser escolhidas baseadas no que eu gosto, no meu interesse pessoal. Mas se ela escolher para eu assistir, eu vou entrar num universo que talvez eu não pisaria. Isso é o exercício do repertório ampliado. É você se submeter. Significa que depois que eu assistir, eu vou dizer gostei, adorei, amei? Não, mas aprendi. Mas conheci. Conheci. E aí uma última coisa. Às vezes as pessoas se bloqueiam e acham que tem que parar. Essa é uma sacada chave. Quando você sentir o bloqueio, não aceite a paralisia. Perfeito. Para quem escreve especificamente, vou dizer como. Quando eu me sinto bloqueado, sabe o que eu faço? Eu começo a escrever sobre o meu bloqueio. Olha. Sobre o que eu estou sentindo por ter o bloqueio. Sobre o que gerou o bloqueio, o que eu acho que é um problema que pode estar gerando bloqueio. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, pô, tem que escrever um copy, tem que escrever uma headline, tem que ter uma ideia, tem que desenvolver um e-mail, um anúncio. E todas as vezes que eu tento, bloqueio. Aí eu começo, hoje tá foda. Não consigo ter uma ideia, preciso escrever um anúncio e não sai. Já tentei 3 vezes. Pode ser que aquele problema lá no apartamento tá não sei o quê. Pô, briguei com a minha esposa e isso tá me incomodando. Quando você não aceita a paralisia e começa a escrever a experiência que você tá vivendo no bloqueio, quando dá 5, 10 minutos você já tá fluindo. Por que as pessoas não valorizam isso, né? Essa capacidade de escrever. Porque é como se você tivesse um diário mesmo. E parece que ter diário é uma coisa muito boba. Eu vou te dizer por quê. É porque as pessoas querem escrever o melhor definitivamente na primeira frase. Verdade. Falta de paciência. Exato. Falta de evolução também. Por exemplo, eu já escrevi copy que a ideia central do copy mudou 10 vezes. O Daniel sempre falava isso pra mim. Porque é no processo da escrita que a coisa definitiva nasce. Ela não nasce definitiva na sua cabeça. Na sua cabeça nasce a ideia vaga que vai ser melhorada no processo. É por isso também que a maior armadilha de quem escreve é querer escrever certo desde o começo. E eu tô falando certo com concordância, com português certo. Você vomita tudo que tá na sua cabeça no papel no primeiro momento para não perder a ideia. Depois você refina. Depois você vai ter tempo. Se você ficar pensando nas regras, nas técnicas, é aí que trava. Por exemplo, eu vi muitas pessoas nunca mais conseguirem ter ideia depois que começaram a querer ter uma big idea. Total. E esqueceram que poderia simplesmente ter uma ideia. Uma simples, boa e velha ideia, que sendo bem desenvolvida, pode se tornar grande. Mas aí a pessoa fica na frente do papel em branco e eu preciso ter uma big idea. E não sai porra nenhuma. Ou sai umas coisas tão ruins que dá vergonha até de chamar de ideia. Imagina de big idea. A big idea acontece no processo, ela não nasce big. Ela nasce ideia. Lembrando que é legal dizer que eu falo as pessoas, mas eu me incluo muito nisso. Eu preciso muito evoluir. Tipo, eu preciso muito evoluir. Peraí, você não é uma exceção. Nossa, eu também me incluo gente. nisso. Essa também é uma coisa que é legal falar. Tudo que você sabe é sempre somente uma gota. O que você ignora é sempre um oceano. Essa frase é de... Ai, caramba, como que é o nome do cara lá que inventou? É um matemático, pô. É um matemático. Não é um Gary alguma coisa? Né? Não, pô, é antigo, mano, famoso. Pitágoras. Não, mano. Antigo, famoso, tem que dar uma tentativa. Enfim, se você souber, você deixa aí no comentário. Esqueci mesmo o nome. Mas quando eu ouvi essa frase, foi numa série Dark. Chamada, não sei se vocês já assistiram, uma série chamada Marcelo já, Dark. Eu já vi uns 2 episódios. É maravilhosa. Nessa série Dark, em um determinado momento aparece lá a frase, né? O que você sabe
é uma gota. O que você ignora é um oceano. Por que eu tô falando isso em cima do que você falou e eu me incluo? Porque não importa a minha trajetória e o que eu sei até agora. Eu sou tão bom quanto o meu próximo copy. Se o meu próximo copy eu baixar a guarda, vai ser uma merda. E eu vou ser uma merda igual esse resultado de merda. Naquele momento. A gente que gosta muito de Fórmula 1 tem aquela frase famosa, né? Eu sou tão bom quanto a minha última corrida. É isso. É exatamente isso. Só que o que acontece também? Se você fracassa num projeto, não significa que ele determina o resultado do próximo. Do mesmo jeito, se você tem máximo sucesso em um projeto, não determina o resultado do próximo. Uhum. E tanto em um quanto em outro, você pode cair numa armadilha. Ou a armadilha do excesso de confiança e baixar a guarda no próximo. Ou a armadilha de se sentir para baixo e não acreditar mais em si mesmo. Você pode ter fracassado e vencer no próximo. Você pode vencer nesse e fracassar no próximo. A questão é você não se abater nem se vangloriar. Mais uma vez... Caminho do meio. Caminho do meio. Porque os extremos são perigosos. Verdade. Sobre isso do bloqueio criativo, então a lição que fica é não aceite o bloqueio e se permita para expandir seu repertório. É isso. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, já deixa o like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um podcast incrível como esse. Compartilha com todo mundo. Eu te vejo no próximo KiwiCast. Mas também comenta aqui qual foi o seu maior insight desse podcast, porque teve vários, né? Teve vários.